Olá, pessoal. Bom, a gente vai continuar a tratar de direito do consumidor. Faz um bom tempo que a gente teve o nosso segundo encontro. Nós já falamos no primeiro sobre quais são os fundamentos constitucionais de proteção aos consumidores. Depois, nós vimos quais são as características das normas que o CDC contém. Depois, nós vimos quando é que o CDC incide. E aí nós falamos sobre a caracterização da chamada relação jurídica de consumo. Vimos os conceitos de consumidor, de fornecedor, produto e serviço. Depois nós vimos as regras de proteção contratual que o Código de Defesa do Consumidor estabelece. E aí nós começamos no finalzinho da aula passada, e esse é um ponto importantíssimo que cai com muita frequência na prova, não só na primeira, mas na segunda fase também, para quem eventualmente optar por civil, e que é a chamada responsabilidade civil nas relações de consumo. É o dever de indenizar, é o dever de reparar os prejuízos que o consumidor sofre, e nós sofremos com frequência danos em decorrência da utilização de produtos, da utilização de serviços que são colocados no mercado. E aí o legislador prevê uma regra genérica, sobre a qual a gente já conversou no último encontro, e essa regra é o inciso de número 6 do artigo 6º do CDC. É um direito básico que todos nós temos, a integral reparação de todos e quaisquer danos, sejam morais, sejam danos patrimoniais, sejam estéticos, não importa, qualquer dano é objeto de reparação. Mas, além de prever a regra genérica, o legislador prevê dois sistemas específicos de responsabilização, e esses sistemas são o primeiro, que é o que a gente vai continuar hoje, nós começamos na aula passada, que é a chamada responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. E depois vem a chamada responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Na responsabilidade pelo fato, é o assunto que a gente vai retomar a partir de agora, o Código trata desse assunto nos artigos 12 a 17. E aí, então, vamos voltar para o quadro. Responsabilidade pelo fato, a palavra-chave é essa, fato do produto ou do serviço, artigos 12 a 17. Nós já vimos no nosso último encontro. Primeiro, quando se aplica. E nós vimos que, de acordo com o CDC, a responsabilidade pelo fato ela se verifica quando houver defeito. E defeito, para fins de direito do consumidor, defeito é diferente daquilo que a gente costuma utilizar, ou no sentido que a gente costuma utilizar no dia a dia. A gente usa defeito no sentido que o código usa de vício, que é o que a gente vai ver depois. Defeito é o que se verifica, só para a gente se localizar. Tá tudo bem aí, gente? Tá? Então tá. Se perdi. E aí, como é que é? Então é o seguinte, defeito no sistema de CDC é falha de segurança porque o produto ou serviço tem que ser seguros. Quando não são, isso é responsabilidade do fornecedor, e quando houver uma insegurança, daí isso pode causar um acidente, e se o acidente for verificado, o consumidor sofre danos e por isso tem direito a ser indenizado, tem direito a ser reparado. É isso. Só se fala em fato do produto ou serviço quando houver acidente de consumo. Eu lembro de ter citado alguns exemplos, falei do celular que explode, da geladeira que pega fogo, do carro cujo sistema de freios não funciona, do alimento estragado que é ingerido e que gera uma intoxicação, enfim, sempre tem a ver com alguma situação de dano à incolumidade físico-psíquica do consumidor. Depois de ver quando que se aplica, nós passamos para o segundo item, que a gente quase terminou, e que é o seguinte, quem é que responde? Quando o consumidor sofre um acidente, alguém deve indenizá-lo. A questão é quem? Depende. Se por um acaso for um acidente que envolva serviço, a responsabilidade é de todos os prestadores. E foi por isso até que eu lembro de ter usado um exemplo que caiu na primeira fase. Aliás, não foi na primeira, foi na segunda fase desse último exame, e que foi uma pergunta que envolvia um erro médico. O paciente foi vítima de um erro médico durante a cirurgia e a questão era saber se o hospital também podia responder. E a resposta era que sim, que o hospital também responde, porque são prestadores. O médico é prestador de serviço, o hospital também, o plano de saúde também, e, portanto, todos eles que prestam serviço são responsáveis solidários. O consumidor pode propor ação contra qualquer um deles. Por outro lado, quando se trata de produto defeituoso, e produto pode ser o carro, pode ser o celular, pode ser o alimento, pode ser a geladeira, pode ser, enfim, uma infinidade de produtos defeituosos, daí a responsabilidade é mais limitada e não são todos os fornecedores. Só respondem, e aí eu lembro de ter frisado isso, nós já notamos, o fabricante, o produtor, o construtor ou o importador. O fato é que nós nunca celebramos contratos diretamente com essas figuras. Nós sempre celebramos o contrato para adquirir o produto do comerciante, que é o último, aquele que vende mesmo, e o comerciante não está na lista. Por quê? Porque, em regra, o comerciante não responde. Porque se o problema é falha de segurança que causou o acidente, o comerciante não tem controle sobre as técnicas de fabricação, sobre as técnicas de produção, o comerciante não tem influência sobre quem fabrica, sobre quem produz, para fazer com que as técnicas sejam mais seguras ou menos seguras. E, diante disso, não se acha justo que o comerciante seja responsável.
mas isso não quer dizer que o comerciante nunca responda. Ele não responde em regra, mas tem dois casos, duas hipóteses em que há responsabilidade do comerciante. Esse foi o ponto com o qual nós encerramos o nosso último encontro. Em dois casos excepcionais, o comerciante responde. E quais são? Vejamos então. Então vamos lá. Em duas hipóteses, o comerciante responde. O comerciante será responsabilizado. O comerciante vai ser chamado para indenizar. Primeira. A primeira é a seguinte: quando o produto for de origem anônima ou desconhecida. Produto for de origem anônima ou desconhecida. Produto for de origem anônima ou desconhecida. Origem anônima ou desconhecida. Como é que é? Produto de origem anônima, desconhecida? Como é que pode acontecer isso, hein? Já comprou algum produto de origem anônima, desconhecida? No supermercado. Um supermercado bom, famoso, ótimo, mas o fato é que você vai lá e compra alguma coisa a granel, compra alguma coisa que, sei lá, são verduras, frutas, que não tem marca, que você não sabe quem é que produziu. Pois é, tem muitos produtos que não tem marca. Você vai na Feira Livre. Na Feira Livre você compra um monte de coisa do feirante, é o comerciante, mas ele que produz aquilo tudo? A maior parte das vezes não, às vezes não produz nada. Ele compra de outras pessoas, mas você não sabe de quem ele comprou, quem é o produtor, quem é o fabricante. A única pessoa a quem você tem acesso é aquela que vendeu para você e que é o comerciante. Nesse caso, diante da impossibilidade de que você identifique o fabricante, o produtor ou eventualmente até o importador, você vai atrás do comerciante. E se for o caso, ele é que sabe de quem ele comprou, ele que entra com a ação de regresso contra aquele que produziu, contra aquele que fabricou. E, portanto, é porque o consumidor, repito, tem acesso só ao comerciante nesse caso. E a segunda hipótese, a segunda situação na qual o comerciante responde é a seguinte: quando não conservar, segundo caso, quando não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Produtos perecíveis. Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. É isso aí. Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Só um instante. Então, é pensar, por exemplo, não só em aquilo que tem que ficar refrigerado, mas esse pode ser um exemplo. Alimentos que têm que ficar refrigerados a uma certa temperatura constante e o supermercado desliga os freezers durante a noite. Isso acontece, lamentavelmente. E aí, congela, descongela, congela, descongela, estraga. Mesmo que tenha marca, nesse caso, o supermercado pode ser responsabilizado. Deixar na prateleira algum produto, ainda que não seja refrigerado, mas com data de validade vencida, é não conservar adequadamente produtos perecíveis. E aí, o comerciante pode ser responsabilizado, porque cá entre nós, a falha de segurança foi dele. Não foi uma falha do fabricante, do produtor, foi do próprio comerciante. É razoável que ele seja responsabilizado. Pergunta, era isso? Bom, então tá certo. Vimos então quem é que responde pelo fato do produto ou do serviço. Depende. Se for do serviço, todos. Se for do produto, apenas alguns. Passemos agora à próxima questão. E a próxima questão é que pode ser que alguns de vocês já estivessem se perguntando na aula passada, mas para que esse professor de Direito do Consumidor vai ficar falando de responsabilidade por acidente, que é disso que a gente está tratando? Se em Direito Civil a gente tem uma aula só disso, uma aula de responsabilidade civil. Se na faculdade eu tive um semestre inteiro de responsabilidade civil, de obrigação de indenizar por danos decorrentes de acidentes. Por quê? Porque em matéria de consumo tem diferenças, tem muitos pontos diferentes e muitos pontos mais benéficos, mais vantajosos para nós consumidores. O legislador quis criar, em razão das peculiaridades das relações de consumo, da nossa vulnerabilidade, da nossa fragilidade, quis criar algumas vantagens, alguns benefícios no sistema ressarcitório, no sistema de reparação. E é exatamente quais são essas diferenças, quais são esses pontos que diferenciam o Código de Defesa do Consumidor do Código Civil, que a gente vai tratar agora. Portanto, o próximo item que a gente vai analisar é o seguinte: peculiaridades do CDC. Peculiaridades do CDC. Esse vai ser o ponto, digamos, 3. Peculiaridades do CDC. Repito, feita uma comparação entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, o que o CDC tem para nos oferecer de mais vantajoso, de mais benéfico, de mais interessante do ponto de vista da efetiva reparação, da efetiva indenização. Bom, para conseguir deixar isso mais claro, eu peço desculpas e vou apagar o que a gente já viu, o que eu escrevi hoje de novo aqui, só para a gente poder se localizar.
e aí a gente vai apontar quais são essas diferenças, quais são essas peculiaridades, quais são essas regras especiais que o CDC contém. A primeira delas tem a ver com o seguinte: no sistema do Código Civil, e aqui vai a primeira peculiaridade, o artigo base em matéria de responsabilidade é o artigo 186. Esse artigo 186 ninguém precisa anotar, não tem necessidade, mas eu vou tentar reproduzir, mais ou menos. Esse artigo diz o seguinte: todo aquele que por ação ou omissão dolosa ou culposa causar dano a outrem comete ato ilícito. E aí tem o 927 diz: quem comete ato ilícito fica obrigado a indenizar. Todo aquele que por ação ou omissão dolosa ou culposa. O que quer dizer é que, pelo sistema do Código Civil, para que haja responsabilização, a vítima de um acidente tem que provar não só que sofreu dano, não só que quem causou foi o outro, o nexo causal, mas tem que provar que quem causou o dano agiu com dolo ou culpa. Como é que eu vou conseguir provar dolo ou culpa se uma garrafa de cerveja explode no supermercado e acaba me atingindo? Como é que eu vou provar dolo ou culpa de alguém se o alimento está estragado? Quem é a pessoa culpada em questão? Como é que eu vou provar dolo ou culpa de alguém, de uma ou de algumas pessoas, se o sistema de freios do carro não funciona? Produção em série, qual é a pessoa culpada propriamente? Então, se o consumidor tivesse que fazer prova de culpa de alguém, ele nunca conseguiria, ou quase nunca conseguiria receber, e por isso é que a regra do CDC é exatamente oposta ao do Código Civil. Lá vigora a responsabilidade subjetiva. Aqui no CDC vigora a responsabilidade objetiva. Então, essa é a primeira peculiaridade. Então, responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva. Significa o seguinte: em regra, vixe, já começou mal, porque tem uma exceção, e tem mesmo. Mas o fato é que, em regra, o fornecedor responde. Em regra, o fornecedor responde independentemente de culpa. Em regra, o fornecedor responde independentemente de culpa. Ponto e vírgula. Mas isso não quer dizer que o consumidor também vai ser pego no colo e que está tudo certo, é só ele entrar com a ação com uma petição inicial dizendo quero ser indenizado, ponto final, termos em que pede deferimento, assine e vai resolver. Não, ele tem que provar duas coisas. Tem que provar que sofreu o dano e tem que provar o nexo causal. Então, ponto e vírgula. Basta provar o dano e o nexo causal. Basta provar o dano e o nexo causal. E isso é o ônus do consumidor. É ele que tem que provar mesmo. Provar o dano e o nexo causal. Agora, quem é culpado, o consumidor não precisa provar, até porque não conseguiria, e essa é a razão pela qual se aplica a responsabilidade objetiva. E tal história, quem explora o mercado de consumo, tira e obtém lucro, e acaba, portanto, assumindo o risco da atividade. E, em razão desse risco que gera proveito, se houver algum dano, arca com esse dano. Quem arca com os ônus, aliás, quem arca com os bônus, deve arcar com os ônus também, e, portanto, não só as vantagens, mas também os prejuízos têm que ser dos fornecedores e não dos consumidores. Bom, mas, em regra, o fornecedor responde independentemente de culpa. Por que em regra? Porque tem uma exceção. E essa exceção é dos profissionais liberais. Então, uma observação importantíssima, se puder grifar, destacar em vermelho, é a seguinte: a responsabilidade dos profissionais liberais, é subjetiva. Responsabilidade dos profissionais liberais é subjetiva. Depende de culpa, de demonstração de culpa. Subjetiva. Depende de demonstração de culpa. Responsabilidade dos profissionais liberais é subjetiva, ou seja, depende da demonstração de culpa. Quando eu falei para vocês agora há pouco que caiu na segunda fase do último exame uma pergunta, não era peça, mas era uma pergunta que envolvia a responsabilidade do médico do hospital, um paciente que foi operado por um determinado médico, esse médico não era funcionário do hospital, mas alugava o hospital para poder operar. A questão é, o hospital responde? Sim, responde porque eles são responsáveis solidários. E outra parte da pergunta era, para poder acionar o hospital, tem que provar que o médico agiu com culpa? E a resposta era sim. Tem que demonstrar que o médico agiu com culpa. O hospital não é profissional liberal, mas o médico é. E como se trata de responsabilidade de profissional liberal, ainda que eu vá cobrar o prejuízo do hospital, eu tenho que demonstrar que o médico agiu culposamente. E isso decorre do Código de Defesa do Consumidor, que prevê exatamente essa exceção.
cuidado com afirmações absolutas, no sentido de que no CDC não existe responsabilidade subjetiva ou só existe objetiva. Nenhuma das frases está certa. Predomina a objetiva, mas tem um caso de subjetiva, que é a exceção, que a gente precisa lembrar que ela existe e elas convivem perfeitamente bem. É isso aí. Bom, segundo lugar. Segundo lugar é que é o seguinte, é que tem um avião que caiu e esse avião ele é de uma companhia aérea, e a companhia aérea presta o serviço de transporte aéreo. Esse avião é fabricado por uma empresa X. Essa aeronave, que é fabricada pela empresa tal, ela tem vários componentes que são fabricados por outra empresa. Por exemplo, a turbina, ou por exemplo, o motor. A falha estava na turbina, e a turbina, por sua vez, que é composta de vários componentes, inclusive um componente que é fabricado por uma outra empresa, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 empresas envolvidas nesse produto e serviço misturados ao mesmo tempo, que acabou gerando o fato, o acidente, e que gerou prejuízos aos consumidores. Pergunto, quem é que pode ser chamado à responsabilização? Qualquer um deles. Qualquer um ou todos. Ou todos. Quem quiser pode propor contra todos, mas se quiser, propõe só em face de um. Se propuser contra todos, depois executa contra aquele que tiver mais dinheiro, tiver mais solvência, e, portanto, for mais fácil para executar. O que eu quero dizer com isso é que, para facilitar a vida do consumidor, o legislador previu, e há necessidade de previsão na lei ou no contrato, que, se houver vários fornecedores envolvidos, eles são devedores solidários. E, repito, tem que haver previsão, porque a solidariedade nunca se presume. Ela só existe se prevista na lei ou no contrato. E o Código de Defesa do Consumidor prevê, em pelo menos 2 passagens, a responsabilidade solidária. Então, a segunda peculiaridade do sistema de indenização do CDC é exatamente essa. É a chamada responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária. Quando houver mais de um prestador, pensando no serviço, quando houver mais de um prestador, mais de um fabricante, ou mais de um causador do dano, mais de um prestador, mais de um fabricante, ou mais de um causador do dano, qualquer um deles pode ser obrigado ao pagamento integral da indenização. Qualquer um deles pode ser obrigado ao pagamento integral da indenização. Pagamento integral da indenização. É isso aí. Para o consumidor é melhor, porque o consumidor, diante dessa história, por exemplo, do avião que caiu, ele pode propor ação em face da companhia aérea, mas, se preferir, pode propor em face da empresa que fabricou o avião, ou da que fabricou a turbina, ou da que fabricou a peça da turbina que apresentou defeito, ou do quem fabricou a matéria-prima que foi utilizada para isso, tanto faz, ou se não, ou contra um, ou contra todos ao mesmo tempo, e depois executa contra aquele que for mais fácil. Se por um acaso se trata de, por exemplo, uma dessas empresas nacionais e as outras todas estrangeiras, isso é bom, porque nesse caso, se quiser, propõe aqui, e propõe contra a empresa brasileira, é muito mais simples, para os consumidores pode ser muito mais fácil. É isso aí. Bom, eu estou usando esse exemplo de transporte aéreo por conta de um caso concreto. Teve um avião da TAM, até então era TAM mesmo, não da TAM, mas era TAM, que caiu faz um pouco mais de 10 anos, em julho fez 10 anos, caiu em frente ao aeroporto de Congonhas. Bom, na época se suspeitou se tinha havido falha mecânica ou falha humana. O fato é que a TAM sempre sustentou que houve falha mecânica, que houve um defeito de projeto mesmo do avião e que fez com que aquele acidente acontecesse. Bom, o fato é que a TAM, já que é uma das prestadoras que se envolve na cadeia de fornecimento, a TAM foi obrigada a pagar as indenizações e pagou boa parte, quase todas as indenizações. Acontece que aí, e nesse caso quem pagou, na verdade, foi Itaú Seguros, que a TAM já tinha contrato de apólice nesse caso para aquele voo. Mas o fato é que, enfim, a TAM, ou a seguradora dela que pagou. Só que a TAM achava, e que acha ainda, que não foi justo que ela tivesse arcado com a indenização, porque acredita que não houve falha mecânica, que não houve falha humana e sim falha mecânica. E acha que o correto mesmo é que a ação tivesse sido proposta contra a fabricante, que é a Airbus. É a Airbus fabricante daquele avião. O que a TAM fez foi entrar com uma ação de regresso.
E pode perfeitamente. Então, a observação que a gente vai fazer aqui sobre essa história da responsabilidade solidária é exatamente essa. O fornecedor... Pois não. Da prestação que é o objeto da obrigação. É isso. A prestação é o objeto da prestação. É isso. Bom, o fornecedor que pagar a indenização, fornecedor que pagar a indenização, fica com direito de regresso. Fornecedor que pagar a indenização fica com direito de regresso contra o efetivo causador do dano. Contra o efetivo causador do dano. Que deverá ser exercido, direito de regresso contra o efetivo causador do dano, que deverá ser exercido, através de ação própria, vírgula. Deverá ser exercido através de ação própria, vírgula. Então, só uns 10 segundos para a gente respirar um pouco, a gente já continua. Mas é o seguinte, então, por exemplo, a TAM pode entrar com ação de regresso contra a Airbus, eventualmente. Pode o dono do supermercado, de quem você comprou um produto de origem anônima, que você não sabe de onde veio, sem marca, e você propôs ação contra o supermercado, ele responde, aí ele entra contra o fabricante ou produtor, que ele sabe quem é, entra com ação de regresso. Você propôs ação contra o hospital, e o hospital sabe que quem causou o dano foi o médico. Os dois são solidários, mas o hospital não acha justo que ele arque com esse prejuízo, sendo que o médico causou o dano. Entra com ação de regresso, pode, mas o fato é que tem que entrar com ação de regresso em separado, ação própria. Sabe por quê? Porque tem um meio de tentar utilizar os direitos de regresso, já exercitar o direito de regresso, que é o seguinte, eu entro com uma ação contra você, você ré, sabedora que corre o risco de ser condenada, e se condenada for, você vai ser o terceiro que vai indenizá-la, no prazo para contestar, ela já pode aproveitar e exercer o direito de regresso, e já entrar com uma denunciação da lide. Só que em consumo não pode. Em consumo isso é proibido. Por isso que deve entrar com ação de regresso através de ação própria, vírgula, proibida a denunciação da lide. Proibida a denunciação da lide. Por ação própria, vírgula, proibida a denunciação da lide. Proibida a denunciação da lide. Olha, que ele pergunta e faz todo sentido. Se o consumidor propuser ação em face do médico e do hospital ao mesmo tempo, daí tudo bem, daí pode discutir o que for. O problema é que o consumidor escolhe propor só em face do hospital e não em face do médico. E aí, portanto, nesse caso, o hospital não pode, ele, por iniciativa própria, trazer o médico para o processo. O hospital, se quiser, que traga o médico para outro processo de regresso, mas em separado. É isso. A questão do médico do hospital até pode não ajudar muito para o exemplo, mas a questão da TAM e da Airbus, por exemplo, ajuda muito. É que é o seguinte, se eu sou um dos familiares de um dos passageiros do voo da TAM, eu proponho ação em face da TAM, o que eu tenho que provar? Dano em nexo causal. Morreu e morreu em razão da queda do avião. Ponto. Não tem muito o que discutir. Aliás, não tem nada o que discutir, é só isso. Não tem discussão. É só provar esses dois fatos. Ponto. Agora, e essa discussão que eu e a TAM vamos ter, se a TAM, por sua vez, oferecer ação de regresso, denunciação da lide, no mesmo processo, em face da Airbus, as duas vão ficar brigando por anos e anos e anos para saber se houve falha mecânica ou falha humana, vai ter que fazer prova pericial e repetir prova pericial, e óbvio que isso vai dar um trabalho gigantesco, mas para o consumidor isso não interessa. Para o consumidor, se teve falha mecânica ou humana, isso não importa. Isso é o problema entre as duas fornecedoras, e, portanto, isso que elas briguem depois, em separado, para não atrasar o direito que o consumidor tem de ser indenizado o mais rápido possível. É essa a razão pela qual se exerça o direito de regresso em separado. Proibida a denunciação da lide. É isso aí. Bom, o que mais? Próxima peculiaridade que o CDC prevê é que todas as vezes que alguém tem um crédito e ser indenizado é ter direito a um crédito à indenização, esse credor, sempre que tem um credor, o credor tem que propor ação dentro de um certo prazo. Porque se ele perde o prazo, ele perde a pretensão, porque se consuma aquilo que a gente conhece como sendo prescrição. O prazo prescricional do Código Civil, para que se entre com uma ação indenizatória, é de 3 anos. O Código de Defesa do Consumidor prevê um prazo maior. O prazo é de
5. E essa, então, é uma peculiaridade também. Então, próxima peculiaridade do CDC é a terceira. É a regra do artigo 27. Prazo prescricional de 5 anos. Prazo prescricional de 5 anos. É que tem um dado curioso, é que prazo, eu sempre digo isso, nunca a gente pode ficar satisfeito com a descoberta da quantidade. A gente tem que saber quanto e temos que saber a partir de quando, porque senão uma informação sem a outra não vale nada. 5 anos a contar da ciência do dano e de sua autoria. 5 anos a contar da ciência do dano e de sua autoria. É isso que esse artigo 27 prevê. Ciência do dano e de sua autoria. Estranho, né? Estranho porque, por exemplo, se eu, sei lá, vou abrir uma lata de atum e essa lata de atum tem um defeito de fabricação, de projeto, e esse defeito é que faz com que ela seja altamente cortante e por isso eu me corto, sofro um dano, um acidente de consumo. E aí eu vou dizer que vai começar a correr o prazo de 5 anos a ciência do dano. Quando que é a ciência do dano, hein? Na hora, eu percebo na hora que eu sofro, na hora que eu sinto o dano, é evidente. Mas acontece que, em especial em matéria de consumo, podem existir danos à saúde em particular, danos causados por erro médico, danos causados, por exemplo, por uso de medicamentos de uso prolongado, que você não tem nem ideia que o dano já existe, mas o dano está lá. Já existe, mas você sequer percebeu. Você só percebe tempos depois. É a partir de quando você percebe, mas descobre quem é que causou, que foi aquele autor que é a indústria farmacêutica, ou que foi aquele médico, ou que foi, enfim, descobre a autoria, é que começa a correr o prazo, e aí são 5 anos a partir daí para que se propõe a ação indenizatória. É isso aí, essa é uma peculiaridade que o CDC prevê. A quarta peculiaridade tem a ver com o seguinte, é que é muito frequente que se propõe a ação em face da empresa, em face da pessoa jurídica. Está certo, é contra o hospital, é contra o supermercado, é contra o fabricante, é contra a construtora. Acontece que o consumidor propõe direitinho, o juiz profere uma sentença perfeita, linda, adequada, correta, só que na hora que o consumidor vai executar, a pessoa jurídica que foi condenada não tem um centavo, não tem patrimônio, é insolvente. E o consumidor ganhou, mas não levou. E por isso que dá uma certa sensação de injustiça, porque o consumidor tem direito a receber, a pessoa jurídica não tem patrimônio, mas os sócios estão nadando em dinheiro. E os sócios têm patrimônio sim. E aí, tem saída? Tem. Tem a possibilidade de que se aplique uma teoria, e essa teoria se chama desconsideração da personalidade jurídica. E aí, por uma dívida da empresa, são penhorados bens particulares dos sócios. Isso está previsto no CDC também. Então, a próxima peculiaridade é o artigo 28 do CDC. É a quarta. Que é a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, para atingir os bens dos sócios, para o pagamento da indenização. Atingir os bens dos sócios para o pagamento da indenização. É isso aí. Professor, mais uma vez eu estou aqui me perguntando para que gastar, perder o nosso tempo tão precioso nessa aula para falar sobre desconsideração da personalidade jurídica. Isso é assunto de direito empresarial. Outro dia a professora Elizabeth veio aqui e falou sobre o Código Civil prevê essa teoria também. E ele o faz no artigo 50 do Código Civil, tem lá, desconsideração da personalidade. É verdade. Só que o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, eles prevêem cada um uma teoria diferente para essa tal desconsideração. Existem basicamente 2 teorias sobre a desconsideração da personalidade. Uma é chamada de teoria maior. Sabe por quê? Porque diante dela
é necessário que se preencha ou que se demonstre um número maior de requisitos, e por isso teoria maior. Dá mais trabalho para conseguir desconsiderar. E outra teoria chamada teoria menor, porque o número menor de requisitos é suficiente. Só vou dar uma dica. O Código Civil adotou uma dessas duas teorias, no artigo 50, e o Código de Defesa do Consumidor adotou a outra. Qual das duas vocês acham que foi adotada pelo Código Civil? Maior ou menor? A maior, dá mais trabalho. O CDC adotou a teoria menor. Num primeiro momento, lendo isso que vocês estão lendo agora no quadro, que é o artigo 28, caput, a impressão que a gente tem é que o CDC é muito rigoroso, que exigiu uma quantidade gigantesca de requisitos. Mas quando a gente pula para o último parágrafo, que é o parágrafo 5º do artigo 28, a gente vê que o legislador manda esquecer todo o resto dos requisitos e se contenta com um, quando a personalidade for um obstáculo para receber a indenização. O que quer dizer que basta uma coisa só, que a pessoa jurídica não tenha patrimônio, que ela seja insolvente. Então, a observação que a gente vai fazer aqui é a seguinte: o CDC, primeira observação, o CDC adotou a teoria menor, pela qual basta um requisito. Teoria menor, pela qual basta um requisito. 2 pontos. A insolvência da pessoa jurídica. A insolvência da pessoa jurídica. O resto, abuso de personalidade, confusão patrimonial, fraude à lei aos estatutos, não precisa. Basta um requisito, que é a insolvência da pessoa jurídica, a insolvência da PJ. Só isso. Portanto, é vantajoso. É muito mais fácil conseguir desconsiderar a personalidade com base no CDC do que com base no Código Civil. Lá dá muito mais trabalho, é muito mais difícil por conta do rigor que o legislador estabelece para que a desconsideração se dê. Bom, segunda observação é que mesmo diante da teoria menor, ainda assim a gente vai ter que fazer uso de um instrumento que o Código de Processo previu. É que hoje não dá mais para fazer como se fazia até pouco tempo atrás, que é simplesmente o juiz canetar, desconsidera a personalidade, penhora-se os bens dos sócios, e só vão descobrir que estão penhorados quando estiverem já penhorados. Hoje não. Hoje, antes de desconsiderar, tem que ser instaurado um incidente de desconsideração. Então, segunda observação, mesmo assim, será exigido o incidente de desconsideração. Incidente de desconsideração. Incidente de desconsideração previsto no NCPC. Previsto no novo CPC. Incidente de desconsideração previsto no novo Código de Processo Civil. Antes, os sócios eram surpreendidos com a desconsideração já consumada, agora eles são citados, se defendem, e aí depois o juiz desconsidera ou não, se for o caso, e por isso tem que ter um incidente para que haja contraditório antecipado, prévio, e não posterior, como acontecia anteriormente. É isso aí. Bom, próxima peculiaridade, e essa próxima peculiaridade tem a ver com o seguinte, tem a ver com o fato de que é muito frequente, ainda mais em contratos em que um dos contratantes é que predispõe as cláusulas, que ele diga, não nos responsabilizamos por danos causados. Então, é a famosa cláusula de não indenizar. Em matéria de consumo não vale nada. E, portanto, essa é uma outra peculiaridade, o Código prevê isso mais de uma vez. Então, quinto lugar, quinta peculiaridade, e última, aliás, que a gente vai mencionar, é a proibição da cláusula de não indenizar. Proibição da cláusula de não indenizar. Em mais de uma passagem, de forma expressa, o legislador diz que essas cláusulas não valem nada. Então, proibição da cláusula de não indenizar, que é aquela, só para esclarecer, é aquela pela qual se afasta
pela qual se afasta, se limita ou se impossibilita, pela qual se afasta, se limita ou se impossibilita a responsabilidade do fornecedor. Se afasta, se limita ou se impossibilita a responsabilidade do fornecedor. O mais clássico é quando se afasta. Não nos responsabilizamos. Quando se limita a responsabilidade, é dizer, respondemos até R$5 ou até R$10. Isso é uma limitação, e é quase a mesma coisa que não responder. Ou quando se impossibilita, quando se diz o seguinte, só responderemos se você fizer prova do dolo específico de algum dos nossos diretores. Pô, como é que você vai conseguir fazer prova do dolo? Você não consegue nem fazer prova de culpa, muito menos dolo. E daí fica impossibilitada a responsabilização. Isso não vale absolutamente nada. Essas tais cláusulas de não indenizar, elas constam com muita frequência, mas nem discutam. Não precisam discutir, porque se houver necessidade, é possível propor ação indenizatória, independentemente de você ter assinado uma cláusula nesse sentido. Ela é totalmente inócua. Bom, o fato é que, mesmo sendo o sistema do CDC baseado na responsabilidade objetiva, não depende de culpa, o fato é que nós, consumidores, quando formos vítimas de algum acidente, a gente tem que provar o dano e o nexo causal. É aí, exatamente no nexo causal, é que existem as chamadas causas excludentes de responsabilidade. Mesmo no sistema protetivo do CDC, o legislador não fecha os olhos para o fato de que tem situações em que o consumidor pode até ter sofrido um dano, só que quem causou esse dano não foi o fornecedor, foi outra causa que não está relacionada ao produto, ao serviço. E aí, se o fornecedor réu, na ação que você propuser, dizendo que você foi vítima de um dano causado por produto ou serviço, se o fornecedor conseguir provar o rompimento do nexo causal, ele fica livre, fica isento, exonerado de responsabilidade. Portanto, o nosso próximo e último tópico sobre responsabilidade pelo fato, por acidente, são as chamadas excludentes de responsabilidade do fornecedor. Então, passemos a isso. Quarto lugar. Aliás, causas, melhor assim, causas excludentes da responsabilidade dos fornecedores ou do fornecedor. Excludentes da responsabilidade do fornecedor. Excludentes da responsabilidade do fornecedor. Causas excludentes da responsabilidade do fornecedor. O Código prevê 3. A jurisprudência e a doutrina reconhecem uma quarta, e essa quarta, mesmo sem previsão, é aceita de forma francamente majoritária. Então é o seguinte, aliás, nem 2 pontos, tracinho, causas excludentes de responsabilidade do fornecedor. Quando ele provar que 2 pontos, agora sim. E eu fiz questão dessa pequena frase, quando ele provar que, só para que fique claro, que se o fornecedor vier com essa linha de defesa, e você pode ter que ser advogada do fornecedor, é possível que tenha uma peça, por exemplo, para quem for fazer prova de civil, que caia uma peça em que você é advogada do fornecedor, e talvez você tenha que contestar uma ação indenizatória que o consumidor promoveu, e vai ter que defender os interesses do seu cliente, e que é o fornecedor. Mas saiba, se você vier com essa linha de defesa, vai ter que fazer prova. O ônus é do fornecedor. Por isso que eu fiz questão de frisar isso. Se ele provar que, 2 pontos, letra A, não colocou o produto no mercado. Primeira hipótese. Não colocou o produto no mercado. Não colocou o produto no mercado. Essa é uma defesa que é frequentemente alegada quando se trata de produtos que supostamente são falsificados. E, portanto, aquele fornecedor até fabrica, até comercializa, até distribui, até importa. Mas aquele produto que causou em você uma alergia, causou uma certa irritação na pele, sei lá o quê, mas aquele produto, a perícia pode ser feita, e lógico, vai depender de prova mesmo. Mas aquele era falsificado. Comprou de alguém que falsificou e fabricou num fundo de quintal. Pois é, se quem fabricou foi um desconhecido, não foi o fabricante, aquele fornecedor. Não é justo que ele responda, não foi ele que causou, e, portanto, está rompido o nexo. É isso. Medicamento também, isso a doutrina menciona com frequência, medicamentos que estavam
em fase de teste nos laboratórios ainda e não eram comercializados, foram roubados, furtados e colocados clandestinamente no mercado. São situações também que se pode afirmar. Trata-se de produto que não foi colocado por nós no mercado e isso, então, faz com que se isente o fornecedor de responsabilidade. Primeiro, que não colocou o produto no mercado. Letra B. Que o defeito não existe. Que o defeito não existe. Defeito não existe. Que o defeito não existe. Teve uma pergunta que caiu não faz tanto tempo assim, pode ser que alguns de vocês se lembrem, não por terem feito a prova, mas porque muitas vezes ela aparece nos simulados, aparece no caderno de questões, e era uma história da Maria. Maria comprou numa concessionária um automóvel 0 km e esse carro vinha equipado com um airbag, um equipamento de segurança que é o airbag, do banco do motorista, projetado para que disparasse nas hipóteses de colisões frontais, dianteiras. Se a Maria batesse de frente para um muro, para um poste, com outro carro, aí dispararia o airbag. Maria dirigiu seu carro com toda tranquilidade, foi vítima de uma colisão traseira. Alguém bateu no carro dela por trás. O rosto dela foi arremessado contra o volante, sofreu leves escoriações, o airbag não abriu. A perícia constatou que o airbag foi projetado para disparar em colisões dianteiras, frontais, e que Maria foi vítima de colisão traseira. O fabricante do carro, aliás, tinha uma alternativa. A concessionária responde? Não responderia nunca, porque a concessionária é comerciante, e o comerciante só se fosse produto sem marca, e não é, carro não é sem marca, então não tem como, concessionária não. Fabricante, responde? A alternativa correta, não, porque nesse caso não tem defeito, não tem defeito atribuível ao fornecedor. Teria defeito se a Maria tivesse batido de frente, e mesmo batendo de frente o airbag não abrisse, aí sim, mas não é essa a hipótese. A hipótese foi de que houve colisão traseira. Quem causou o acidente foi o motorista do carro de trás, ele que responda, é justo, o nexo causal está ligado a ele, e, portanto, é razoável que ele é que seja o responsável, é exatamente isso. Você queria fazer uma pergunta? Pois não. Não, ainda se o que ele pergunta é, concessionária, nem se a batida fosse de frente. Se a batida fosse de frente e o airbag não abrisse, a Maria teria direito à indenização, mas quem responderia seria um fabricante, importador, mas não o comerciante, porque não se encaixa em nenhuma das hipóteses em que o comerciante é responsável, isso é certo. E, aliás, o examinador adora, viu? Bom você ter tocado nesse assunto, porque em matéria de responsabilidade por acidente com veículo, quase sempre o examinador coloca uma alternativa, que a concessionária é que responde. A concessionária é que responde e não responde, porque a concessionária é comerciante, e, portanto, tem marca, não tem como encaixar, não é produto perecível, como acontece em alimentos, enfim, portanto, não dá para encaixar nas hipóteses em que o comerciante é responsável. Exatamente isso. É. Exatamente, é. O problema da questão que ele levanta é exatamente esse. A alternativa correta é aquela que dizia o fabricante, a montadora do veículo, não responde porque o carro não apresentou defeito. E, portanto, não tem defeito, se aplica essa causa excludente de responsabilidade que a gente acabou de tratar. Letra C. Ainda é possível também provar o seguinte. Culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva da vítima, do consumidor, culpa exclusiva da vítima, ou culpa exclusiva de terceiro, ou culpa exclusiva de terceiro. Culpa exclusiva da vítima, ou culpa exclusiva de terceiro. Bom, culpa exclusiva da vítima, o que acontece quando ela própria é que se expõe ao risco, ela própria que acaba criando ou fazendo um uso indevido, um uso negligente, e, portanto, é a própria vítima que causa o acidente. É o que acontece quando alguém dirige um carro, e o carro foi projetado com todos os equipamentos de segurança, mas dirige o carro a 180, a 220 km por hora em uma estrada com curvas, e o fato é que o carro capota. Vai entrar com ação contra o fabricante dizendo que o carro é instável? Não, quem é instável é o motorista, a instabilidade é dele, e o defeito está no motorista e não no carro em si. É isso. É o que acontece quando alguém vai ao médico, o médico prescreve certos medicamentos que são fortes, e são medicamentos, enfim, são drogas efetivamente. O fato é que manda tomar um comprimido por dia, e por 30 dias o consumidor toma 30 comprimidos de uma vez só, num dia só. E óbvio que nesse caso não vai fazer bem, pode fazer muito, muito mal, inclusive levar à morte em alguns casos. Então, nesse caso, não dá para culpar a indústria farmacêutica. Tem situações em que a culpa exclusiva é do consumidor. Às vezes, a culpa exclusiva é de
Terceiro, às vezes não é a indústria farmacêutica, mas foi o médico que prescreveu mal o medicamento. Às vezes, o alimento não é que veio de fábrica estragado, mas foi envenenado por um terceiro, e aí o terceiro, obviamente, que causou. Enfim, tem situações que isso acontece mesmo. Bom, aqui eu sempre uso esse momento para lembrar de um acidente que também aconteceu, faz já quase uns 10 ou um pouco mais de tempo, com um avião da Gol, e esse avião da Gol que vinha de Manaus para São Paulo, caiu, mas não foi por falha mecânica, não foi nada disso, mas foi porque é atingido por um jato privado de uns americanos, um jato Legacy, e esse jato Legacy nem percebeu, voava na rota proibida, tanto que bateu com o avião da Gol, e que nem percebeu que derrubou, os pilotos do jato Legacy nem perceberam que houve essa colisão, porque o jato Legacy não sofreu nenhum dano, para o avião da Gol, por sua vez, foi suficiente para que 150 pessoas morressem no acidente em questão. Pergunto, a Gol responde? Nossa, se não respondesse, e pelo CDC não responderia, a verdade é essa, mas se não respondesse, coitados dos familiares, que já enfrentariam o drama, a tragédia da perda dos seus entes próximos, mas além disso, iam ter que ir até os Estados Unidos propor uma ação lá contra os donos do jato Legacy, contra os pilotos do jato Legacy, que nem sei se iam ter solvência, patrimônio suficiente para pagar as indenizações. Então, ainda bem que o Código de Defesa do Consumidor não vive sozinho no mundo. Ainda bem que há aquilo que a doutrina chama de teoria do diálogo das fontes normativas. As fontes se comunicam, elas conversam entre si. E onde o CDC for omisso, ou ele não for tão benéfico para o consumidor como outra fonte normativa for, que se aplique a outra fonte que seja mais vantajosa. E a fonte mais vantajosa aqui é o Código Civil. E o Código Civil contém uma regra quando ele trata de contrato de transporte de pessoas, e o Código Civil contém mesmo regras sobre vários contratos, compra e venda, doação, prestação de serviço, inclusive transporte, e essa regra é que se aplica aqui. E por isso que eu acho que é importante que a gente anote. Artigo 735 do Código Civil. 735 do Código Civil. No transporte de pessoas, a culpa de terceiro. Transporte de pessoas, a culpa de terceiro não exonera o transportador. Culpa de terceiro não exonera o transportador. Não exonera o transportador, que fica com... Não exonera o transportador, que fica com direito de regresso. É isso, que fica com direito de regresso. Pois é, ainda bem. Porque a Gol sim é que tem condições de, nos Estados Unidos, propor ação de regresso. A Gol sim é que tem seguro e, portanto, pode, de uma certa forma, acabar sendo reembolsada. A Gol é que tem estrutura patrimonial suficiente para, caso não consiga obter regresso, ela possa diluir esse prejuízo, diferente de quem perde a pessoa da família. E isso sim, a situação é muito mais dramática. Por isso que essa regra, de fato, é mais vantajosa e ela que é aplicável aqui. Bom, está faltando uma letra D, mas acontece que, só antes da gente se despedir desse primeiro bloco, só uma pergunta, pois não? Desculpa, é a teoria do diálogo das fontes? Diálogo das fontes, é isso. A teoria que a comunicação do Código Civil com o CDC e outras normas é a chamada teoria do diálogo das fontes. Bom, tem uma letra D e sobre ela a gente conversa daqui a pouquinho, daqui a 30 segundos, depois que o nosso intervalo desse bloco para o outro cessar. Daqui a pouco então a gente prossegue. Até já.